tem uma notícia conectada a essa que a gente estava debatendo, porque quem também foi preso foi Valdemar Costa Neto, um dos alvos da operação da Polícia Federal. Presidente do Partido Liberal, foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A defesa do cacique afirmou que o armamento seria registrado no nome de um filho. No entanto, Valdemar também foi preso em flagrante por usurpação de matérias-primas minerais da União, sendo esse crime inafiançável. Portanto, será levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará detido. Você, Cristiano Beraldo, então, o cacique do PL foi alvo da operação, só que a prisão propriamente não tinha relação com o objeto dessa ação da Polícia Federal, né? Outras ilegalidades foram identificadas: porte ilegal de arma e também usurpação de matéria-prima mineral da União. Ele tinha uma pepita de ouro, Beraldo. O que acontece é que nessas horas a Polícia Federal ela tem lá um mandado para cumprir algo específico. Em tese, o mandado deve dizer: olha, você vai à casa de alguém buscar esta informação. E aí teve um episódio recente decidido pelo STJ em que a polícia ela foi atrás na casa de um suposto traficante e encontrou na casa onde ela acessou com base no mandado, ela encontrou drogas e encontrou armas ilegais. Recolheu tudo. E o traficante se safou porque as armas não eram objeto do mandado. Então, a polícia chega lá, uma autoridade, né, em busca do cumprimento da lei, identifica algo ilegal, mas aí a polícia, nesse caso, não deveria ter retirado, apreendido do local as armas ilegais. Olha que loucura que acaba sendo a dinâmica do funcionamento da justiça. Quando a gente olha para o caso de Valdemar da Costa Neto hoje, eu pelo menos não li o texto do mandado que permitiu que a polícia fosse até a casa dele. Eu não sei o quão abrangente é. Então você tem essa dúvida, e aí a polícia encontrou lá uma arma, que segundo ele alega não é dele, e uma pepita de ouro, que não sei em que circunstâncias essa pepita de ouro está ali. Eu não sei como é que configura o crime, se é um determinado tamanho, se é, enfim, falta de registro da compra, independente do... A gente precisa saber mais detalhes para entender. Agora, a pepita é um crime inafiançável, da forma como é colocado, é um crime inafiançável, ao contrário da questão da arma, que poderia ter sido resolvido, confiança estabelecida pelo delegado. Agora, depende do juiz fazer esse movimento, se vai arbitrar uma fiança ou não, e aí para definir a situação dele. Pois é, a informação é que a pepita tem 39 gramas de ouro, mas uma perícia vai tentar identificar a origem do mineral. Você, Roberto Mota, Valdemar Costa Neto, detido. É aquela história, né? Fazendo a comparação com aquela blitz da lei seca, mas daí o guarda acaba identificando que o camarada não pagou o licenciamento do carro. Aí ele acaba também sendo punido por aquela outra infração. Mota. Eu não tenho condição nenhuma de comentar essa notícia. Então eu vou apelar para quem sabe mais do que eu para não correr o risco de dizer besteira. Porque a gente está falando sobre vários eventos, vários processos, várias operações que envolvem uma baleia e uma pepita agora. Eu vou confessar a vocês, eu tenho que confessar, eu nem sabia que ter uma pepita em casa era proibido por lei. Se eu estivesse andando na rua e visse alguma coisa que parecia com uma pepita de ouro, eu pegaria, levaria para casa. Olha que bacana, uma pepita, parece que é de ouro. Eu não sabia que era proibido e crime inafiançável, né? Aí eu vou ler um trecho aqui do livro do Alan Dershowitz de novo, em que ele comenta uma operação de busca e apreensão que foi feita na casa de Donald Trump, na Flórida. E ele diz, olha, essa operação era desnecessária. Poderia ter sido feita essa requisição de documentos através de uma intimação. Mas por que fizeram uma operação de busca e apreensão em vez de uma intimação? Aí ele diz, talvez haja outra razão
pela qual a intimação não tenha sido emitida. E, em vez disso, tenha sido feita uma operação de busca e apreensão. É que quando você faz uma operação de busca e apreensão, isso pode ser mais abrangente e alcançar evidências incriminatórias não especificadas no mandato, desde que estejam à vista. A diligência, a busca e apreensão também pode ter sido projetada para enviar uma mensagem de que o Departamento de Justiça está jogando duro e usará todos os recursos à sua disposição para intimidar Trump e os seus advogados. Você, Caniato, vai, por favor, Beraldo. Claro. Eu entrei aqui na internet, no Google, só para ver quanto vale 1 grama de ouro. Então, 1 grama de ouro vale, segundo o site que eu encontrei aqui, R$ 328,89. Foram quantas gramas encontradas a princípio? 39 gramas, só um parênteses. Pelo menos alguns jornais, alguns informativos estão dando a projeção de R$ 11.700 o valor dessa pepita. Foi o que eu encontrei aqui, 12 mil, enfim, pelo número que eu encontrei. R$ 12 mil, né? Uma pepita. Se eu pegar um colar de ouro, uma coisa de ouro que eu ganhei e fundir, fizer uma pedra. Sim. Eu sou um criminoso, quer dizer... A informação preliminar, claro que a gente tem que aguardar os desdobramentos dessa investigação, mas indicam que a pedra tem 92% de pureza e seria compatível com uma pedra extraída de garimpo ilegal por conta justamente dessas características. Mas são informações preliminares, é preciso aguardar perícia, enfim. Aí são uma série de... Até amanhã, pelo que a gente tem visto, essa pepita já vai ter vindo de uma exploração ilegal numa terra indígena. Vai entrar ali o processo, vai estar do lado do processo da baleia. Não duvide disso, viu? Você, José Maria Trindade, só para a gente encerrar o capítulo de Valdemar Costa Neto, porque a gente precisa falar também sobre as consequências para o Partido Liberal. Estamos em um ano estratégico, né, Zé Maria? Sim, um ano importante. Olha, Beraldo, já existem, não sei se o mandado acrescentou isso, exatamente diante dessa dúvida, os mandados falam e outras situações ilegais, aí é coberta qualquer tipo de ilegalidade. Vou te dar um exemplo aqui, o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, ele sofreu uma busca e apreensão, chegaram na casa dele e encontraram lá uma arara sem registro e outros animais com aquelas anilhas e descobriram que uma das anilhas era uma anilha falsa, ou seja, aquele registro não era verdadeiro. Uma complicação extra para ele, com provas de que ele tinha em cativeiro animais da flora e ameaçados de extinção, para ter uma ideia. É muito comum, né? Às vezes, eu vi aqui em Brasília um caso de um traficante que foi preso depois de uma investigação de tráfico de drogas, mas o maior problema dele foi explicar a quantidade de proteína, aquelas proteínas para criar músculos, né? Que ele tinha em casa e que eram falsificados. Isso é um crime horroroso, falsificar medicamentos ou alimentos, né? É um crime muito pesado mesmo, que pegaram, que aprovaram uma lei no Congresso Nacional, uma lei muito boa, porque numa época que estavam falsificando medicamentos. Então alguém estava de câncer, tomando remédio, e o remédio era falsificado, a pessoa morria. Então aprovaram uma lei muito rigorosa e encontraram essas ways falsos, né? E uma espingarda lá de coleção, porte ilegal de armas. Foi superior até do que o tráfico de drogas, para você ter uma ideia da complicação que é. No caso aí da pepita, é constitucional. O produto mineral e subsolo é da União, não é de ninguém, é da União. E para fazer a extração é preciso uma licença. Era o DNPM, agora mudou o nome, né? É preciso uma licença, uma pesquisa, uma licença. É uma burocracia que a gente, um dia eu estava conversando sobre isso, com alguém que pegou numa praia um recife, aquele recife que todo mundo acha que é pedra, aquilo é vivo, é crime ambiental, né? Não pode. Então, essas pegadinhas que eu acho desnecessárias, não é o valor, não é exatamente um crime, mas enfim, a lei determina assim. E eu entendo que pessoas como Valdemar e outros aí que sabem que estão sujeitos a esse tipo de operação,
senador Flávio Bolsonaro disse na semana passada que operações assim estavam sendo esperadas, não que ele tinha informação privilegiadas, mas a lógica. Estava no radar, né? Da história. Então, tá no radar, então tem que fazer uma limpeza na casa, tirar até chinelo que veio do Paraguai, porque senão pode ser processado por contrabando. Aqueles eletrônicos que compram naquela rua de São Paulo, que eu esqueci o nome, 25 tem os eletrônicos. Então, chega lá, acha um fone e cadê a nota fiscal desse fone? Pronto. Descaminho, contrabando e assim por diante.